Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que já é um atraído pela Palavra de Deus e que tem feito com a gente essa experiência, né, aqui no nosso canal com a Palavra de Deus. Bem, hoje é o último dia 30 de abril, último dia do mês de abril, amanhã, dia de São José Operário, 1º de maio, feriado aí, né? Aqui também é feriado amanhã. Feriado para nós, mas também dia de honrar o nosso patrono da igreja, São José Operário, também todos os trabalhadores. Hoje, nesse último dia do mês de abril, a gente ainda está na leitura dos Atos dos Apóstolos. A gente vai vendo que Paulo, né? Ele evangelizou, ele enviou alguns para um lugar para ele ir para outros. Ele, de fato, assumia as missões mais exigentes, né? Ele se dava essa responsabilidade de como mestre, de como aquele que formou, ele assumia as missões mais exigentes. Mas ele não estava apegado e foi deixando também com que os outros fizessem e desenvolvessem as missões. Então, ele está indo para Perge da Panfilha, né? Está indo para lá para poder anunciar o evangelho. E é interessante que Paulo, ele tinha uma credibilidade tão grande que ele vai na sinagoga, vão perguntar se ele quer dar uma palavra ou uma exortação. Então isso mostra, porque não era qualquer um que falava na sinagoga, né? Era só os que tinham prestígios, que eram reconhecidos. Por exemplo, uma pessoa chegou de visitante assim na sinagoga, ela não ia ser chamada para falar. Mas a gente vai vendo a credibilidade que Paulo tinha, mas também a credibilidade que a igreja começa a ter diante dos sacerdotes do templo, né? Os sacerdotes do templo também já estão se convertendo, a mensagem já está se expandindo e sendo anunciada. Então Paulo é chamado para dar. E também eles sabiam, como a gente já falou aqui, de toda a capacidade intelectual, de todo o conhecimento da Torá, de todo o conhecimento da palavra que o próprio Paulo tinha. Então isso está sendo levado em consideração aqui. E aí nós vamos ver que Paulo ele vai mostrar também o conhecimento da Torá. Ele vai falar vai recapitular toda a história da salvação. Também para ratificar essa credibilidade que ele tinha. Então aqui é importante, nós como missionários, como servidores, como apóstolos do Senhor nos dias de hoje, também é importante a gente ter um certo conhecimento da palavra de Deus. A gente não pode, e eu vejo muitos lugares por onde eu passo, as pessoas dizendo, não, é tranquilo porque o Espírito Santo capacita, é tranquilo porque o Espírito Santo ajuda na hora. E aí a gente tem catequistas que não preparam o encontro, gente que tem responsabilidade de conduzir outros e não preparam a formação que vai dar, não estudam, não buscam conhecer. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa conhecer a Sagrada Escritura de ponta a ponta, mas hoje a gente tem uma facilidade tão grande. Por exemplo, eu queria falar sobre a passagem tal, mas onde é que está? Eu talvez não saiba, eu também não sei onde se está. Marcos 14:5 diz isso? Não sei. Mas aí eu posso botar no Google essa frase aqui, aí eu vou lá no texto, leio o texto, rezo com ele, me preparo com ele para poder levar uma formação, uma pregação, uma palestra, um ensino para alguém. Então a gente não pode simplesmente achar que eu não preciso me preparar e que o Espírito Santo vai conduzir e vai fazer tudo na hora. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não brincar também com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai direcionar, iluminar e potencializar baseado naquilo que eu também preparei, baseado naquilo que eu rezei, que eu fui, né? Não é uma coisa que é na hora, uma ciência infusa, que eu sou possuído e não. Eu preciso me preparar, ir rezando. E o Espírito Santo vai, então, preparando, vai ordenando as coisas também na minha vida e no meu coração. Então é muito importante aquele que tem a responsabilidade de ensinar, ou aquele que tem o desejo, ou aquele que tem uma missão, né? Precisa estudar, se preparar, rezar, para que o Espírito Santo vá, então, movendo. Uma coisa interessante também é que São Paulo vai recapitular, e aí ele já vai começar a tentar formar isso naquele povo da sinagoga, é que Deus, desde o Êxodo,
Desde o livro do Êxodo, lá na saída do Egito, Deus ele tinha formado um povo para ter um só Deus. E tudo isso, um povo, um só Deus, também preparava para agora terem uma só fé. Porque ainda estava, né? Apesar de ele ter sido chamado para falar na sinagoga, sendo membro do caminho, já sendo cristãos, porque aqui eles já foram intitulados como cristãos, né? Mas ainda existia o cristianismo e o judaísmo, que ainda havia uma certa rixa, ainda havia uma certa inquietação, um certo incômodo. Então ele está conduzindo também para entender que nosso Senhor havia feito um povo, que tinha um único Deus e para viver uma só fé. Então essa também era a forma dele, pela palavra, embasado na palavra, orientar aquelas pessoas sobre a importância de viverem uma única fé, que foi a fé que nosso Senhor deixou para nós, o cristianismo, a partir de Jesus Cristo, a vida cristã, o caminho cristão, com Ele como cabeça de cada um de nós. No Evangelho, nós vamos ver ali que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. O lavar-pés é a instituição ou a maneira mais clara de Jesus falar sobre a importância do serviço. Nós precisamos ser servos. Às vezes nós achamos, e aí esse é um risco também, porque às vezes tem pessoas que estudam, têm conhecimento e acham que por isso não precisam servir, que o serviço é para os outros. Mas o próprio Cristo, que era Deus e conhecimento de todas as coisas, ele se abaixou para servir. Então o serviço, além de ser o mais básico da igreja, um católico, né, não pode viver sem o serviço, não pode viver sem servir aos outros. Nós precisamos entender que é essa dimensão do serviço que une todo mundo, que iguala todo mundo. Não existe postos na igreja que me fazem me dar a graça ou me dar o status de que eu sirvo menos do que os outros. Porque até se a gente for parar para ver, o título que leva o Papa Leão, quando ele assina também os documentos, um epíteto, uma coisa que sempre vem junto do nome dele, é Servus Servorum, que em latim significa servo dos servos, servidor dos servidores. Então ele, como Papa, como cabeça da igreja, é o servidor, é o que mais serve a todos os outros. Quanto mais alto você está, mais serviço você tem que desenvolver. Então, se você é coordenador, você é servo dos servos. Você é servidor dos coordenados. E não os coordenados são seus servos. Entende? Às vezes a gente confunde isso na cabeça. Às vezes a coisa vira. E a gente acha que porque agora eu tô... Não, eu agora não tenho que fazer nada. Deixa os outros fazerem. Não, eu já fiz muito, agora deixa os outros fazerem. Peste. Entende? Que a tua vida foi feita para servir. Até o último suspiro. Até o alto da cruz. Antes de entregar o Espírito, Jesus estava servindo perdão, serviu sangue e água. Então, até no alto da cruz, ele estava servindo. Então, a nossa vida precisa ser serviço todo o tempo. Todo o tempo. Serviço, oferta, entrega, mortificação. Então, faça da sua vida serviço. Porque é o serviço também, serviço como entrega, como oferta, como renúncia, isso é evangelização. Isso faz brilhar os olhos dos outros e faz trazer novos filhos para a igreja. Então seja um servo, seja servo, seja aquele que serve a Jesus, o que não faz o que quer, mas faz o que a igreja precisa, faz o que a igreja manda, que está onde a igreja necessita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.